Boa tarde, pessoal. Primeiro de tudo, muito obrigado pela presença de vocês aqui. A gente vai dar já início à discussão, primeiro com a palavrinha do professor Lazzarini, depois com os nossos dois debatedores para caminhar um pouquinho mais sobre o tema. Queria agradecer também, primeiro agradecer a presença, tanto do Lazzarini como do Humberto. Também o apoio do Núcleo de Carreiras, que ajudou a gente a fazer tudo isso, foram responsáveis pelo lanchinho, ajudaram a gente na reserva e também fazer o convite ao professor. É um prazer para a gente, o diretor acadêmico, estar dando assim, continuidade a esse tipo de discussão, principalmente tendo em vista que próximo ano a gente tem um ano decisivo quanto ao sistema político brasileiro. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o professor Lazzarini para falar um pouquinho sobre a matéria e depois a gente passa para a discussão. Obrigado. Eu já tenho. Bom, legal, pessoal. Em primeiro lugar, realmente um grande prazer estar aí com vocês em vários sentidos. Primeiro, eu posso dizer que a graduação está no meu coração já faz tempo. Fui coordenador do curso de administração, diretor da graduação. Aí depois, quando saí da diretoria de graduação, voltei a dar aula. Depois, mais recentemente, ano passado, fui convidado para voltar para a direção. Agora estou na direção dos mestrados. E por isso, devido à carga de trabalho na direção, infelizmente tive que sair da graduação. Mas eu posso dizer que é um dos cursos, eu dou aula que mestrado, MBA, graduação, um dos que eu mais tenho prazer. Eu acho que pela possibilidade de interagir e debater com vocês, né, realmente. Então aqui queria já agradecer essa oportunidade, já é uma oportunidade de falar com vocês. Segunda coisa, eu particularmente fico muito feliz como uma moçada como vocês aí, né, organiza um debate sobre atualidades ou o que está acontecendo, porque indica uma certa sintonia com esse mundo externo, né? E a gente queria fazer aqui uma discussão bastante aberta, pode me interromper a qualquer momento, eu não trouxe PowerPoint, não trouxe nada. Tá? Então vamos lá. Então, eu acredito que vocês me chamaram, que é um dos motivos, pelo menos colocaram na mensagem, essa entrevista nas páginas amarelas da Veja, né? Já faz um tempo que a gente está trazendo esse tema que foi discutido ali, já é um trabalho longo, na verdade. Isso aí eu diria que nem finalização, é uma etapa intermediária de um processo que de pesquisa, estudos, discussões que já vem há uns 8 anos, basicamente, ou 9, né? E há um tempo, isso aí de 2003, eu estou no INSPER desde 2002, né? Eu sou professor de administração. Aí vocês vão falar, como é que você entrou nessa história aí, né? Um professor de administração não, eu era professor de estratégia de empresas. Tá sendo professor de estratégia de empresas, normalmente discute aí como as empresas fazem planejamento estratégico e tal. Quer dizer, como é que você entrou nesse negócio de governo, como é que isso entrou na história? Basicamente, foi muito por acaso, assim, se eu voltasse 10 anos atrás e visse assim, né, pudesse, esses filmes de ficção científica, você consegue ir no futuro e ver como é que você está 10 anos para frente. E eu estava fazendo uma discussão sobre esse tema aqui com vocês hoje, eu não acreditaria, basicamente, porque, por exemplo, na minha tese de doutorado eu analisei alianças estratégicas entre empresas do setor aéreo, né, assim, coisas, não necessariamente nesse tema. O que aconteceu? Eu fui convidado por um grupo internacional, se falar para os idos de 2003, que estava pegando pessoas de vários países para analisar quem são os principais donos das empresas de vários países, tá? Então, assim, a ideia seria cada grupo, cada pessoa, ou cada grupo de pesquisa em um país iria coletar dados, iria falar quem são os principais donos. Então, eu aqui fiquei Brasil, tinha gente Estados Unidos, França, tá certo? Índia, tinha Rússia, China, então, tinha vários países, isso até virou um livro, chama The Small World of Corporate Governance, foi publicado ano passado, tá? Coordenado por um professor que antes estava no INSEAD, que é essa escola de administração norte-americana, agora ele está em Columbia, Nova York, chama Bruce Kogut. E aí, eu comecei. Uma coisa que eu fiz bastante, desde que eu comecei essa pesquisa, é trazer muito aluno de graduação para trabalhar como assistente.
de pesquisa, ajudando na coleta de dados e tal. Tanto é que vocês verem o meu livro anterior, Capitalismo de Laços, uma das dedicatórias é aos alunos. Então, teve ao redor de 12 alunos que trabalharam assim, já faz um tempo. Um deles é até virou professor atual, que é o Guilherme Atui, não sei se você tem aula com ele, né? De macro. Ele trabalhou no começo do processo. E aí, essa moçada sofreu, que a gente começou vamos pegar dados de várias empresas do Brasil e ver quem são os acionistas, né? Quem são os donos dessas empresas. Vocês são novinhos, vocês talvez não se lembram, vocês estavam nascendo e bem pequenininhos nesse processo. Década de 90 a gente teve mudanças muito importantes. Por exemplo, a gente teve aqui no Brasil um processo de privatização, né? Várias empresas que antes eram estatais, controladas pelo Estado, passaram para a iniciativa privada. Você pode não acreditar hoje, mas antigamente, ao invés de Vivo, Oi, Telefônica, a gente tinha uma grande empresa chamada Telebrás, tá certo? Que para você ter uma linha telefônica, o celular não existia, você pagava ao redor de uns $2.000, né? Quem que é mais velho aqui? Os $2.000, ninguém vai denunciar a idade aqui, né? Os $2.000 por aí, R$4.000 para você ter uma linha telefônica, né? E aí teve privatizações em vários setores, tá? E chegou nessa configuração. Muito bem, eu estava imaginando, depois da década de 90, que a gente havia ocorrido um processo onde o governo havia saído das empresas, né, dessas grandes, a Vale, que agora é mineradora, antes era estatal, por exemplo, saído dessas empresas e as empresas estavam mais no âmbito do setor privado. Tal foi a nossa surpresa quando a gente começou a analisar os dados, né? Lembra, a nossa pesquisa era quem são os proprietários das empresas, quando a gente verificou que, embora o governo não fosse, assim, você privatizou, então tem um gestor privado tocando a empresa. A Vale, por exemplo, né? Mineradora, gestor privado. Mas o governo estava com um pezinho ainda, que continuava nas empresas. Continuava ali de alguma forma, a partir de dois atores principais. Vocês devem ouvir bastante no noticiário, que é o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, né? Nosso banco de desenvolvimento, que dá recursos para a empresa investir. É um banco enorme, enorme, né? Eu gosto, quando faço apresentações internacionais, gosto de dar o seguinte dado. Por exemplo, em 2010, o número de desembolsos ou de empréstimos que o BNDES deu foi 3 vezes do Banco Mundial no mundo inteiro, né? Só no Brasil, 3 vezes o valor do Banco Mundial no mundo inteiro. Então, é um banco extremamente importante. Se você pegar assim, e outro grupo de atores, os chamados fundos de pensão de estatais. Então, você tem uma estatal como o Banco do Brasil, ele tem um fundo complementar de aposentadoria dos funcionários, chamado fundo de pensão. No caso do Banco do Brasil, é o fundo Previ, que aplica em várias empresas, né? E o volume desses recursos é muito grande. Então, só para vocês terem uma ideia, final do ano passado, o patrimônio do BNDES só em participação acionária, só participando nas empresas, não na parte de empréstimo, né? Porque o banco pode ou emprestar dinheiro para a empresa, ou ele fala, eu quero ser seu sócio. Aí ele coloca lá recurso e torna-se sócio, né? São duas formas diferentes de financiamento. Só com participação acionária, o BNDES vai ter ao redor de $45 bilhões, Previ vai ter ao redor de $90 bilhões. E vocês sabem quem que é o proprietário privado mais rico do Brasil atualmente? Quem é? Como? Não, privado. Privado. Jorge Paulo Lemann, tá certo? Está bastante ligado aqui à escola, que é um dos acionistas, por exemplo, da Ambev, né? Ao redor, acho que $18 bi. Então, olha a diferença. $18 bi, brasileiro mais rico, versus BNDES 45 bi, fundo Previ 90 bi. Né? Assim, todos esses são atores ligados ao Estado. O Ike Batista, que vocês estão vendo, a questão de 2 anos atrás, ele era o brasileiro mais rico com 30 bi. Né? Uma bolona assim que encolheu, agora sei lá, dos 200 milhões, bem pequeno. Né? Encolheu bastante, vocês estão acompanhando aí. Tá certo? Então, a nossa surpresa foi o Estado brasileiro continuar, mesmo depois das privatizações, continuaram muito presentes.
é muito presente na economia. Não é algo que é uma jabuticaba brasileira necessariamente, porque em vários países, até em países envolvidos, europeus, etc., você tem várias pesquisas que foram feitas, você percebe que de várias formas, de uma forma ou de outra, o Estado tem participado nas empresas de uma forma relevante. Tá? Então aqui é o Banco de Desenvolvimento, esses fundos de pensão, você vai na Índia, você vai, por exemplo, é um fundo público de seguros que participa em empresas. Em vários países estão criando fundos soberanos, negócio também super na moda, é uma poupança do país, né? Faz uma poupança e investe em empresas. Né? Esses fundos soberanos estão se disseminando bastante. Né? Muito bem, então essa foi a nossa surpresa, ó, continuou. Isso me... E aí, agora, percebe assim, só uma parte aqui, né? Às vezes o pessoal vê essas nossas entrevistas e fala, esse Lazzarini é tucano, é contra PT, fala mal da Dilma, do Lula. Mas se vocês percebam o que eu falei, o Estado continuou presente na economia mesmo depois das privatizações, né? Então isso pega o período tucano, pega o FHC, tá certo? Então, durante aquele período de privatizações que estava no período do FHC, se reforçou essa configuração que a gente está chamando do Estado disseminado na economia de forma minoritária, né, que a gente fala minoritariamente, com participações acionárias menores, continua. Isso ocorreu naquele governo. Tá certo que no governo Lula, posteriormente, não no primeiro mandato, mas no segundo, você começou a reforçar muito mais essas participações governamentais. O BNDES cresceu muito, ocorreu a criação dos chamados campeões nacionais, que vocês conhecem também, tinha lá Oi Brasil Telecom, 2 operadoras de telefonia, junta, plum, né, numa grande empresa com recursos públicos, cria uma grande empresa. Então criou 18 bilhões de reais para frigoríficos, né, por exemplo. Então teve muito reforço posteriormente. Né? E já a gente vai falar, Dilma o governo Dilma tem até uma mudança que a gente detecta que é importante também. Então, beleza, essa constatação me levou a escrever o livro Capitalismo de Laços. Quando eu terminei meu mandato de diretor da graduação em 2009 e fui lá em Harvard ficar 7 meses, né, visitando. E aí, lá, basicamente, eu escrevi o livro, né, interagi com outros, e comecei a interagir com outros professores. Um deles é meu coautor desse novo livro, que vai ser lançado o ano que vem, que é o Aldo Musaki, um professor lá de Harvard. O Aldo é mexicano, ele já deu aula aqui na nossa escola de História Econômica, em 2003, um grande amigo aí da escola, e a gente fala português fluentemente. Até quando ele vier aqui, a gente pode até organizar um debate, eventualmente, né? E aí a gente começou, e ele estava também interessado nessa coisa do Estado, eu estava ali, meio por ali em Harvard, eu estava escrevendo um livro, mas a gente já começou a fazer pesquisas conjuntas. Tá? Muito bem. Como o tema é governo, isso é muito polêmico, tá certo? Porque você começa a migrar para um debate rapidamente polarizado. Vão ter aqueles que vão falar, governo é uma porcaria, nós não aprendemos que tem que privatizar, governo não sabe gerir, agora você vem falar que o governo está voltando, né? Tem uns mais do corrente neoliberal. Tem outros de corrente mais desenvolvimentista, que os economistas, né, que falam, olha, não, o governo tem que ser ativo, veja o que aconteceu com as grandes economias, mesmo os Estados Unidos só se desenvolveu porque houve investimentos públicos, e houve mesmo. Eu acho que um Facebook ou uma Apple não existiria hoje se o governo norte-americano não tivesse investido, década de 50, etc., em tecnologias de computação. Isso começou na área militar, por exemplo, grandes centros de pesquisa público, grandes universidades públicas, recebendo maciços recursos. Até hoje, 50% da pesquisa nos Estados Unidos tem fontes públicas, a pesquisa e desenvolvimento. Então, assim, é um negócio extremamente importante, né? Então esse pessoal mais na linha desenvolvimentista fala, mesmo países desenvolvidos têm um setor público relevante. E tem mesmo. A questão que a gente coloca, eu acho que não é muito
falar, olha, eu sou da corrente neoliberal, o governo é uma porcaria, né? Vamos reduzir isso ao mínimo, e eu acho também que não é, mas a gente pode discutir, né? Não sei qual que é a visão de vocês. Ou também não é, olha, o governo é importante, olha que bacana o governo. A pergunta não é essa, na nossa opinião. A pergunta é, em que condições a presença do Estado na economia vai funcionar ou não vai funcionar? Porque a gente sabe que ele é presente e aí, dependendo de algumas condições, isso vai para o lado do bem, dependendo de algumas condições, isso vai para o lado do mal, tá? Então aí isso levou o Aldo lá, o autor lá de Harvard, estava querendo escrever um livro, aí a gente falou, vamos escrever um livro, e é esse livro aí que vai ser lançado começo do ano que vem, chama Reinventing State Capitalism, Leviathan in Business, Brazil and Beyond. Então assim, é essa ideia do capitalismo de Estado, é o Estado nas empresas, né? E Leviathan é um termo cunhado por Thomas Hobbes, um filósofo, né, que na verdade vai descrever a presença do Estado como esse ente que vai ajudar a controlar, a coordenar a economia, fazer cumprir determinadas leis e tudo mais, né? E esse termo ele é usado frequentemente por uma revista de economia e negócios muito famosa chamada The Economist, tá? Se vocês não leem, eu recomendo fortemente que vocês leiam. É uma revista de cunho mais neoliberal, né, mais de mercados livres, mas não é um neoliberal bobinho, né? Que é assim, o governo é ruim, blá, 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 não é. Não, assim, olha, a gente acha que funciona assim, então tem um argumento por trás. Aliás, vocês começarem a ler The Economist e não entenderem nada do inglês, é perfeitamente normal, tá? O inglês é muito difícil, né? Até hoje eu falo, que raio de palavra é essa aqui? Mas enfim, então a The Economist, só uma digressão aqui. Então a The Economist apelidou, usa recentemente esse apelido do governo Leviatã, né? Então a gente acabou usando e eles até citaram um trabalho meu do Aldo nessa linha, então a gente falou, vamos continuar, né, usando esse termo, né? Então o objetivo desse trabalho, desse novo livro, então, é ver o que está acontecendo no mundo. A gente tem alguns dados de vários países, como é que o Estado está presente de várias formas, dá um suporte teórico, assim, fala, olha, o que justifica essa presença, o que não justifica essa presença nas empresas, tá? Eu sou professor de administração, então, em particular, eu também estou muito preocupado em negócios, né? Quais são essas implicações dos negócios, efetivamente, sou uma empresa que está atuando em determinado setor. Será que o capital estatal vai me ajudar, vai prejudicar? O que vai acontecer? Né? Eu até brinco o seguinte, mesmo que você não goste, você fala, eu não quero o BNDES. Eu não quero nem ver. Nem vem com essa história. Eu sou empresa no meu setor, mas possivelmente você pode encontrar um competidor seu que está recebendo vultuosos recursos do banco público, por isso, digamos, ele está expandindo agressivamente. Então você bate o olho e fala, o que esse cara está expandindo, está fazendo? Olha, ele está recebendo recursos públicos e está expandindo. Então, mesmo que você não goste, ou fala, não quero, você vai encontrar no seu setor, no seu ambiente, alguma empresa que está efetivamente, de alguma forma, interagindo com o Estado de uma forma ou de outra, né? Então, o livro ele vai meio discutir essas coisas. A gente separa meio as formas de participação do Estado em duas. Uma é, rapidamente eu concluo, tá? Uma é essa forma que eu falei para vocês, tipo do BNDES, Estado minoritário. A gente fala participação, o Leviatã minoritário. Ele não controla a empresa, mas ele tem algumas pequenas participações aqui e ali, né? Que essas participações, dependendo do caso, elas podem se juntar e virar uma coisa relevante, tá? Como eu disse, mesmo o Estado participando, o governo participando de uma forma minoritária em muitas empresas de telecomunicações, ele conseguiu engendrar um processo de fusão entre elas para criar, né, uma grande empresa, um grande campeão nacional. Tá certo? Então, mesmo de forma minoritária, você tem importância, né? Então, essa forma minoritária. E a outra forma é majoritária. Por exemplo, a gente tem a Petrobras, tá? É uma grande empresa controlada pelo Estado. O Estado manda. Mas tem uma grande discussão de como o governo, até quando o governo pode intervir ou não nessa empresa. Vocês também devem ter acompanhado as discussões aí na mídia. A Petrobras está com problemas de caixa, né? E basicamente porque o governo aí teve uma mudança importante em Dilma. Dilma foi tem sido mais
agressiva nas intervenções diretas e usando muito as grandes estatais. Então ela vai falar para a Petrobras, Petrobras, segura o preço da gasolina para baixo, não aumenta. Aí você vai falar, olha, mas é estatal, eu sou consumidor, para mim é bom que seja o preço da gasolina baixo, não é empresa do setor público e tal, né? Só que você começa a danificar o caixa da empresa, você reduz a capacidade de investimento, enquanto outras estatais têm, embora ligadas ao Estado, ela tem um pouco mais de disciplina na forma como os governos podem chegar lá e falar faça isso ou faça aquilo, né? Então acho que uma mudança drástica que ocorreu mais no caso da Dilma tem sido essas intervenções mais diretas nos setores, tá? Diferentemente de Lula e FHC. Outro exemplo é o setor elétrico. Fala, vamos reduzir a tarifa de energia em 20%. Então vamos antecipar os contratos do pessoal que está trabalhando com energia para que se reduza essa taxa. Só que aí você teve uma questão que, na verdade, foi uma proposta de antecipação desses contratos. Muitos dos atores privados não quiseram aceitar essa renegociação, essa proposta, e, na verdade, quem acabou tendo que assumir esses preços menores foram as estatais como a Eletrobras, por exemplo, que também acabaram tendo problema, então com problema também de caixa, né? Então, quer dizer, alguém vai pagar a conta no final, né? Então, essa acho que é uma mudança mais importante no caso de Dilma, um pouco mais de intervenção. Então, no livro, a gente discute tudo isso, nesse modelo minoritário, quando que ele funciona, modelo majoritário, quando que ele funciona. A gente não está dizendo que tem que privatizar a Petrobras, não, pelo contrário, a gente tem lá um capítulo comparando Petrobras com outras empresas estatais de petróleo similares, uma delas, por exemplo, é Statoil da Noruega, tá? É estatal, mas é estatal do setor público, né, assim, controlada pelo Estado, mas o grau com que o governo consegue fazer essas intervenções discricionárias, né, ao seu bel prazer, é muito menor. Ali a empresa tem uma série de travas de governança, né, travas administrativas para evitar esse tipo de coisa. Tá? Então a grande pergunta de novo não é, olha, abandona toda essa coisa de governo e vamos tudo para o privado, e também não é, olha, privado é uma porcaria, tem que ter mais governo. Não, é a seguinte, quando que isso funciona, quando que isso não funciona, esse é o objetivo, né? E eu acho que a gente pode fazer um debate aqui nessa linha, queria muito ouvir a opinião de vocês, né? Eu passo por aqui, mas aí a gente vai falando. Agradecer a presença do professor Lazzarini. Agora a gente vai passar a palavra para o professor Humberto, né? Ele vai meio que comentar aí as palavras do Lazzarini e depois a gente abre para um debate entre todos os alunos, tá? Então, agora a gente pode passar já para o professor Humberto para dar continuidade. Bom dia a todos e a todas. Primeiro agradecer o convite e a satisfação de poder debater um trabalho, primeiro dessa natureza, né? Quer dizer, de uma coisa pela qual eu tenho bastante interesse, tenho estudado, enfim, ciência política nos últimos anos. O Sérgio destacou a questão da formação em administração e da atuação dele em administração, mas acho que é um dos campos, uma das áreas aí em que a ciência política e a administração talvez mais se aproximem e podem uma contribuir com a outra no que diz respeito a esses aspectos de pesquisas e etc. Então é uma satisfação muito grande poder comentar e depois também poder comentar o trabalho do Sérgio, né, que é reconhecido internacionalmente em relação a essas e tantas outras, mas especificamente nesse caso a essas pesquisas que realiza. Eu acho que é importante a gente poder trazer esse debate aqui. Cumprimentar também o pessoal do DA, né, que é importante a gente fazer esse tipo de discussão. Faz 2 semanas atrás, salvo engano da minha parte, acho que 2, né? Nós fizemos um debate sobre reforma política e eu perturbei vocês falando das várias questões relacionadas aí ao cenário da reforma política e me mostrei, a exemplo do que o Sérgio colocou, bastante entusiasmado com essa possibilidade, primeiro do interesse, grande interesse, né? Naquela ocasião a gente tinha algo em torno de 50 alunos, hoje a gente tem aqui mais ou menos umas 60 e poucas pessoas talvez, então é importante para nós a gente enxergar esse interesse de vocês. A gente recebeu aqui no INSPER algumas observações de alunos dizendo que precisavam ou gostariam de se envolver mais em debates relacionados a questões políticas e a gente ofereceu já esse semestre, pelo menos que eu tenha me envolvido diretamente, já 3 eventos relacionados à política e em todos eles a gente atingiu boas audiências. Quer dizer, realmente não é simplesmente dizer não tem, gostaríamos que tivesse ou gostaríamos que tivesse mais
e simplesmente dizer por dizer. Realmente vocês estão se mostrando bastante interessados nessa temática. Sérgio, o que me chama a atenção nesse debate, primeiro é esse cuidado que vocês têm de deixar muito claro que não é este ou aquele governo e que existe uma possibilidade de um debate em que, nesse sentido, o Estado poderia até mesmo adotar estratégias diferentes em momentos distintos. Quer dizer, não é simplesmente dizer o Estado brasileiro é isso. Não, o Estado brasileiro se acentua em algumas práticas em determinados instantes e se afasta de outras práticas em outros momentos. A gente sabe, no entanto, que vão existir barreiras, talvez para que o Estado se torne ainda mais intervencionista. Eu acho que, sobretudo na reportagem, na entrevista da Veja, você faz algumas observações dizendo que talvez se dependesse apenas e tão somente apenas de um agente, talvez o Brasil ainda se tornasse ainda mais presente. E a gente sabe também que em determinados instantes da história, para que o que se chamou de privatizações pudesse ter acontecido da forma como aconteceu, o governo teve que conceder, teve que ceder, por exemplo, a participação dos fundos de pensão. Quer dizer, então vai privatizar, não, é um absurdo, não pode. E se a gente abrir para os fundos de pensão? Aí começa a ficar diferente, quer dizer, aí você vai fazendo as negociações políticas que tornam viáveis que as coisas de fato aconteçam. Então acho que uma primeira observação é em relação a esse cuidado e a essa situação em que o Estado pode oscilar a sua estratégia, por vezes até dentro de um mesmo governo ou dentro de uma mesma lógica partidária, mas a gente consegue enxergar, nesse caso, dois partidos com estratégias talvez um pouco distintas, mas igualmente importantes e relevantes de serem observadas. Uma segunda questão que eu gostaria de destacar nessa sua fala, aqui como comentador, que eu acho que é uma coisa importante. A gente pensa muito, e isso ficou bastante claro na entrevista, na forma como a empresa ganha. Você dá um exemplo, inclusive usa lá um termo, isso é inquestionável, né, para terminar ali o parágrafo, e é mesmo, né, quer dizer, quanto mais o governo, quanto mais os partidos recebem doação de campanha, maior a probabilidade dessas empresas se beneficiarem de recursos extraordinários do Estado em seus benefícios. A gente sabe que existem outras tantas formas desses benefícios acontecerem, né? Alguns, inclusive, fortemente atrelados à lógica da corrupção. Quer dizer, empresas ganhando licitações simplesmente porque beneficiaram o governo, montando cartéis, se fortalecendo estratégias que não exatamente aquelas de um mercado livre ou de uma concorrência mais leal entre as instituições, etc. Mas eu queria entender um pouco, e eu não sei se isso faz parte da pesquisa de vocês, enfim, como que o governo ganha ao ajudar essas empresas? Porque eu imagino que o governo também possa ganhar. Eu acho que existe um caso emblemático no Brasil que se discutiu pouco sobre esse aspecto, que talvez seja possível observar com a pesquisa de vocês. Quando explodiu o escândalo da Delta Construtora, Fernando Cavendish, a relação dele com o Cabral, a relação... o CNPJ da Delta só doou dinheiro para uma campanha eleitoral em 2010, e a campanha que a Delta Construções S.A. doou dinheiro foi a campanha da Dilma Rousseff, R$1.025.000, salvo engano da minha parte. Enfim, quando essa empresa estava quebrando e o governo não queria que ela quebrasse, primeiro porque ela participava de muitas obras públicas, segundo porque podia dar ênfase a escândalos e a coisa. Um desses frigoríficos que você falou de uma forma mais geral, né, quer dizer, a JBS, ela levantou a mão para dizer que compraria a Delta. E nos bastidores sabe-se que isso foi um pedido do governo na forma de quase que de um favor. Pô, por que você não compra aí a Delta? Pô, mas eu vou comprar essa porcaria, esse negócio está dissolvido. Não, por favor, compra, tal, não sei o quê, lá adiante a gente facilita essa e aquela outra coisa e tal. Enfim, em que medida que também o governo consegue reforçar algumas das suas posições, mantendo essa relação, né, nisso que talvez possa ser uma parte dos tais capitalismo, do tal capitalismo de laços, né, quer dizer. E por último, eu não vou me estender, eu estou aqui único e exclusivamente para comentar e quero mais ouvi-lo do que qualquer outra coisa, a exemplo de todos que estão aqui. Como é que funciona, também não sei se isso já foi pesquisado pelo grupo que você faz parte e tal,
Mas como é que funciona essa questão do BNDES? Quando ele empresta a juros muito razoáveis em boa parte dos casos, né? A juros muito pouco competitivos se fosse um empréstimo comum ou mesmo um empréstimo internacional, etc. Existe algum tipo de prestação de contas especial que essa empresa que recebeu o dinheiro tenha que fazer para o governo? Quer dizer, que tipo de relação é essa? Porque aí, simplesmente no campo das especulações e no campo dos boatos, eu já ouvi de alguns empresários coisas do tipo: toma-se um dinheiro emprestado do BNDES e presta-se conta superfaturada desse dinheiro, sendo possível pegar um pedaço desse dinheiro e investir, seja em outros negócios, seja em aplicações que rendem infinitamente mais do que os juros praticados pelo BNDES na qualidade de um estimulador da economia. Então, acho que essas seriam as minhas provocações. E a provocação final, eu não vou resistir, em que medida que a gente ganharia algo com uma reforma política, sobretudo nessa história do financiamento de campanha, sei lá, mas aí mais no campo das especulações, enfim. Tá legal, obrigado, Humberto, super legal, prazer estar aí com você, a gente discute muito, né, esses temas. Eu virei um aprendiz desse tema. Eu vou virar um aprendiz desse tema logo, então... Não, eu tenho aprendido muito com você essas coisas, tenho discutido muito sobre essas estratégias políticas, me interessam muito. Muito bem. A necessidade de ser um debate apartidário eu acho extremamente importante, né? Eu acho que é fundamental para a gente ter uma isenção analítica. Não tem coisa que me deixa mais chateado eu ver assim, alguém falar num blog, alguma coisa, ou comentar e denotar que, não, isso é pró-partido A ou pró-partido B. Coisa. Então, assim, eu acho que realmente eu acho que tem que fazer um debate mais amplo, né, dos prós, sem vamos dizer, sem você ter preconceito contra um modelo ou outro, né? Então tá ótimo. Então realmente eu acho que isso é uma coisa que a gente deve perseguir, né? A questão do que o governo ganha, eu acho isso uma coisa extremamente complexa, um dos temas mais complexos que eu praticamente já me deparei, porque eu acho que é uma confluência de coisas. Por exemplo, eu acho que o aumento do bom, vamos voltar atrás, FHC, né? Você está totalmente correto que tem a questão ideológica, tem um pouco de modelo mental. Eu até evito usar esse termo ideologia, porque é um pouco pejorativo. Então, falar, tem pessoas com modelos mentais diferentes. Muito parte da população do Brasil tem esse modelo mental de que se eu privatizei, eu estou perdendo, né? Eu tenho que usar? Não, porque eu estou com... Se eu privatizei, eu estou perdendo. Então tem essa coisa de, por exemplo, no próprio lá, no nosso processo de privatização, você colocar lá os fundos de pensão, o BNDES, participando para dar uma sensação de que o governo está um pouco presente, né? No caso do aumento da participação do BNDES segundo o governo Lula, eu acho que foi um reforço, uma execução do modelo mental desenvolvimentista, né? Que, na verdade, estava muito na cabeça, por exemplo, do atual presidente do BNDES, que é o Luciano Coutinho. Se vocês não acreditam, é só ler um livro que ele escreveu em 1991, chama Competitividade da Indústria Brasileira. Naquela época ele já estava dizendo, a gente precisa de grandes grupos, o Estado tem que patrocinar essa grande indústria e tal. Então, você tem um modelo mental que começa a se favorecer, olha, o Estado tem que ter mais intervenção, que isso, detalhe, estava ocorrendo antes da crise financeira, porque a gente teve a crise financeira de 2008, final de 2008, que o pessoal fala, não, nós aumentamos o Estado na economia porque foi a crise financeira que mostrou que os mercados não funcionam, né? Que as economias mais liberais, como lá nos Estados Unidos, não funcionam, você dá problema, o mercado falha e tal. Mas isso já estava acontecendo antes, você já tinha negociações antes da crise financeira em curso para criar grandes grupos. O BNDES já estava começando a crescer. Então você tem um modelo mental que se forma, acho que a crise financeira ajudou a reforçar, ajudou a dizer, olha, vamos dar mais crédito para esse modelo mental, de mais intervenção do Estado. E, além disso, isso se casa com essas estratégias políticas mais na linha racional,
que é um toma lá da cá do Estado. O que os governos querem ou precisam para se eleger? Dinheiro de campanha, pessoal. Custa muito caro você fazer campanhas políticas no Brasil, né? Então eles precisam de doações. Aqui no Brasil é permitido doação privada, então, ou se não fosse permitido também ia acontecer caixa 2, participações por baixo do pano, né, não contabilizadas. Então, o governo precisa, os partidos precisam disso. Então isso é um. E o governo também precisa de uma certa presença, ou gosta de uma certa presença no setor privado, para direcionar as empresas de acordo com projetos que eventualmente lhe convém. Tá? Então vai lá, segundo o mandato do Lula, o Lula encafifou que a Vale, a empresa mineradora, tinha que comprar navio produzido no Brasil e não na China. Muito embora o navio brasileiro fosse 3 vezes o custo. Né? Não, nós temos que desenvolver a indústria naval brasileira. Tudo bem, a gente pode discutir só esse caso, aliás, eu dou uma aula de 3 horas para discutir esse caso, porque tem tanta coisa, né? Mas enfim, então colocou na cabeça, então beleza. Como você já tinha a presença do Estado na Vale, pelo BNDES, fundos de pensão, junto eles, apesar de serem minoritários, mas se eles se alinhando, eles têm mais de 60% das ações ordinárias, são ações com direito a voto, ali você conseguiu fazer uma intervenção, inclusive trocar o presidente da empresa. Né? Então, quer dizer, para o governo você tem esses objetivos. Ele garante que as empresas se alinhem para suas estratégias políticas, que podem não ser estratégias que passariam, por exemplo, no crivo empresarial, e por outro lado você tem essa associação que você recebe doações, apoio, etc. para campanhas. Tá certo? E a gente sabe que isso se reverte em benefícios para as empresas de alguma forma. Né? Vários estudos têm demonstrado, como o Humberto falou, que empresas que mais doam para a campanha têm mais possibilidade de ter concessões públicas. Eu mesmo tenho um estudo que empresas que mais doaram para partidos vencedores mais receberam recursos do BNDES. Aí fazendo o seu outro comentário, isso não acreditamos que é corrupção dentro do BNDES, a gente acha que é um processo indireto, porque entra uma empresa no BNDES, o BNDES vai fazer uma análise bem rigorosa, a empresa tem capacidade de pagamento, não tem, passa aqui um boizinho na porteira, aqui e ali, né? Mas assim, em geral, não dá tanto problema, a taxa de inadimplência do banco, né, de não pagadores realmente é muito baixa, tá? Mas o que acontece então? Então, pessoal, você tem um monte de empresa na economia que poderia ser a eleita, a escolhida. Nossa interpretação, o processo político vai fazer com que alguns sejam os eleitos, né? E aí isso chega lá no BNDES. Aí os caras vão triar. Olha, vamos ver se a empresa tem capacidade de pagamento ou não tem. Em geral, como são grandes grupos, grandes empresas, em geral esse pessoal tem capacidade de pagamento. Mas aí vem um paradoxo. O papel do Banco de Desenvolvimento não é financiar uma empresa que tenha plena capacidade de pagamento. É justamente financiar um empreendedor que não tem recursos e que não lançaria o seu projeto de outra forma. E daí vem o efeito que o Humberto falou. Grandes empresas pegando esses recursos simplesmente por causa do subsídio e elas não precisariam. Isso eu também ouvi vários. Ele também ouviu, conversa com um monte de gente, a gente já ouviu. A gente tem estudos quantitativos econométricos que mostram que mais recentemente um aumento nas participações do BNDES na firma, nesses grandes grupos, grandes empresas, não muda a sua decisão de investimento, né? Investimento mesmo. Detalhe, isso é diferente da pequena empresa, tá? Na nossa base a gente está com só empresas maiores. Em empresa menor você pode ter um efeito, mas muito dessas alocações estão concentradas em grandes empresas. Então a gente vê essas distorções. A empresa não precisa. Mas por que ela capta? Porque tem o subsídio, né? A taxa de juros é relativamente baixa. Tá certo? Então, e a financiamento e a reforma política? Bom, você é o especialista. Eu já tentei, você lembra que eu até te mandei um artigo, Humberto assim, propondo alguma coisa, o Humberto falou, não, tá muito simplista, não sei o que lá e tal, né? Que era o negócio do voto distrital, né? Lembra que você falou, olha, não é bem assim, tá. Então, é um tema extremamente complexo, não me arrisco, eu acho o seguinte, vamos pensar num grande debate que existe, então vamos proibir a doação da empresa privada. Eu acho que não funciona, a gente já teve essa experiência no passado, teve um momento em que até 95, né, as doações privadas eram proibidas, mas mesmo assim você teve escândalos. Por exemplo, no governo Collor, você teve lá um escândalo de caixa 2, de doação não contabilizada. Então as empresas vão continuar achando formas
de fazer doações. O que eu acho que tem que ser feito? Eu acho que talvez seria possível colocar um limite mais baixo numa doação que a empresa possa fazer, né? E aí, porque ela pode doar até 2% da receita, né? É um valor muito grande, muito grande. Você pode botar um pouquinho mais baixo. E acho que você tem que ter punições para quem for pego com caixa 2 ou ações de corrupção. A gente aprovou uma lei anticorrupção nova, né? Vai entrar em vigor ano que vem, que prevê multas para as empresas se engajarem em práticas de corrupção. Agora, vocês sabem que o problema do Brasil não é necessariamente de ter lei ou não ter lei. O problema do Brasil é se as pessoas são ou não punidas. Então, eu quero ver punição, que a gente não está vendo ainda. Eu quero ver punição até para acreditar que isso vai funcionar. Então, acho que tem que ter mais punição. Né? Essas seriam minhas modestas propostas. Né? Política e judiciário. Judiciário funcionando bem. Dando continuidade, a gente tem uma questão aqui. A gente sabe que o Estado brasileiro controla mais de uma centena de empresas. A Petrobras é motivo de orgulho nacional para muitos, e volta e meia ainda aparece alguns falando em reestatizar a Vale. Enquanto isso, né, a gente continua tendo altos índices de corrupção, continuamos importando gasolina, e a gente, de certa forma, vê nossas liberdades um pouco restringidas com o excesso de poder econômico do governo. A questão é, será que está na hora de debater o tema privatização sem deixar as paixões cegarem a razão? Será que tem que se pensar em um novo modelo econômico, em um novo modelo, em novas perspectivas para gerar novas perspectivas para o país? Eu acho que sim, eu acho que isso tem que ser feito de uma forma seletiva, né? Realmente, você fala em privatização, todo mundo, né, arrepia, né? Grande parte da população. Tanto é que tem uns economistas que estão falando com o Aécio Neves, que é candidato da oposição, né, do PSDB, e eles sugeriram, alguns economistas, que é preciso privatizar mais. Ontem mesmo o Aécio já foi... Reestatizar para tirar o controle do governo, não, mas para tirar a intervenção do governo, né? Não, mas o Aécio ontem no Valor, ele falou, não é, acho que já privatizamos o que a gente tinha que privatizar, então ele mesmo já quis, não quero me associar com ninguém falando em privatização. Mas isso é uma coisa semântica, pessoal. Por que nós estamos fazendo com o aeroporto, por exemplo? Nós pegamos um aeroporto de Cumbica e nós estamos concedendo ele para iniciativa privada tocar, tá certo? Eu não sei, eu vou falar do que é privatização, não é? Acho que é meio irrelevante. O ponto é o seguinte, eu estou trazendo um investidor privado para um aeroporto. Eu acho que com isso eu vou trazer práticas gerenciais que vão melhorar o processo, tá? E mais ainda, a gente já tem outras formas de participação ou de junção público-privada inteligentes que não é essa coisa 100% privatizada ou 100% público. A gente tem coisas bastante vamos dizer assim, engenhosas, mesmo em setores extremamente delicados. Eu vou dar um exemplo para vocês de um que eu estudei bastante, né, que é bem atípico, né, uma área muito atípica, mas que eu gostei muito em particular, prisões. Prisões, você fala para o pessoal, vamos privatizar as prisões, assim, porque tem vários medos, assim. Você vai pegar uma prisão, você vai botar os prisioneiros ali, né? Aí vou botar um cara privado para tocar a prisão. O argumento do pessoal contra a privatização é o que você vai garantir que esse privado vai tratar bem o preso? Vai chegar, vai dar cacetada no preso, não dar comida, né, vai tratar mal, etc. Nos Estados Unidos até teve uma distorção que juízes estavam se aliando a empresas privadas de prisão e mandando mais prisioneiros para a prisão, sentenciando mais gente para a prisão, né? Aqui no Brasil a gente nem tem esse problema porque a gente está com falta de prisão, na verdade, né? Não tem problema, não vai ter pouco prisioneiro ou não. A gente já tem, dá para fazer, então dá para duplicar as prisões que a gente estaria, né? Para a gente ter numa situação mais confortável. Então, o que nós estudamos? A gente estudou uma iniciativa no Paraná que foi o seguinte: governo Jaime Lerner, 99, PSDB. Resolveu passar algumas prisões para iniciativa privada. Mas como é que foi feito isso?
Foi o seguinte, criou novas prisões, prisões legais, mais modernas, etc. E um gestor privado, é um business, pessoal, um negócio, é uma empresa, é um negócio de gestão de prisões, como outro qualquer, como gestão de restaurante. Então você vai desenvolver competências para aquilo, né? E aí, qual que é a diferença? Eles mantiveram um gestor público na prisão, né? Um burocrata público na prisão. Qual que é a ideia? O burocrata público está observando esse cara privado. Assim, meu caro, olha, você está reduzindo a qualidade da comida com os presos, não pode. Você está maltratando, não pode, tá. Aí vocês vão falar, o privado poderia subornar o público para ele não encher muito o saco. Verdade, né? Mas aí tem outras travas que ocorrem no processo. Por exemplo, o setor de prisões ele é muito monitorado externamente. Você tem pastorais, você tem ONGs, tal, qualquer rebelião que dá na prisão, isso já se dissemina, vai para a mídia, e isso afetaria o gestor público que está lá, né? Então, assim, é uma junção dos dois interessante. E a gente mostrou que essas prisões privadas, elas tiveram até melhores índices de desempenho em vários indicadores de segurança, né, de tratamento dos presos e tal. O que aconteceu? Aí teve um novo governador, que é o Roberto Requião, PMDB, né? Aí ele também veio com o discurso, esses tucanos privatizaram, papapá. O que ele fez? Pegou as prisões privadas e tornou estatais, públicas. Para nós, pesquisadores, foi uma oportunidade única, porque a gente pegou as prisões que eram privadas anteriormente, a gente acompanhou o que aconteceu quando elas viraram totalmente geridas pelo Estado. E piorou, aumentou o custo, piorou os indicadores. Mesmo assim, você vê, a gente está com esses dados, a gente passou no pessoal lá do governo, eles estão cientes, a burocracia pública está ciente disso, ela até quer voltar ao modelo mais privado, mas o governador, não vamos privatizar não, porque vai pegar mal na mídia, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ter coragem e os lideranças públicas, coragem e se basear em dados, gente. Vamos levar a discussão em dados, olha, vamos analisar, olha, vamos ver, olha, como é que era sem, como é que é com, como é que é... Tá, isso que não se faz, fica uma discussão muito etérea, vamos basear em dados e estudos, né? Exato. Eu queria até envolver o Humberto nessa questão. Será que... Quais são os riscos políticos, digamos assim, por trás de um discurso que defenda a privatização? Eu acredito assim, que no Brasil é meio que fato, que você trazer um discurso que defenda privatizar a prisão, por exemplo, você vai estar correndo enormes riscos políticos, né? É tanto que quando a gente vê aí campanha presidencial, o pessoal, às vezes os tucanos, eles tentam de toda forma afastar a imagem da privatização. O próprio Aécio Neves comentou agora que o objetivo dele é reestatizar a Petrobras, é trazer a Petrobras de volta para o Estado e tudo mais. Então, existe no Brasil riscos políticos e quais são esses riscos e como eles podem ser evidenciados, assim? Primeiro que se demonizou, né? Como já observados, né? A gente demonizou a palavra privatização e envolvemos dentro de uma mesma cesta todos os gestos de aproximação com a iniciativa privada, né, nesse rótulo privatização, que, como o Sérgio bem disse, podem existir formas, engenharias completamente distintas de um maior ou menor grau de participação da iniciativa privada em inúmeros negócios do próprio Estado. Ele estava observando, por exemplo, essa questão das prisões. Eu conheci uma prisão aqui no Vale do Paraíba, em São Paulo, que tem uma parceria com uma empresa de mudas, de árvores. Além de tudo, a prisão virou uma floresta. É um negócio maravilhoso, é um negócio genial. Os presos trabalham dentro da fábrica de mudas de uma empresa para a qual foi permitida essa abertura. Então a empresa quase que se acoplou ao presídio e os presos começaram a fabricar essas mudas. E virou mesmo uma floresta, virou um negócio impressionante. Você vê a prisão de cima, ela tem um cinturão verde em volta dela, para justamente poder gerar esse negócio. Diminuiu, a gente teve uma palestra na USP Leste com o gestor dessa prisão, que é um servidor público, né? É um agente penitenciário aí de direção de presídio, e ele falando que todos os indicadores negativos, inclusive indicadores sociais, né, como analfabetismo, como
baixo de educação tal, todos diminuíram de forma significativa com a presença dessa possibilidade, dessa empresa, dessa parceria com os presos, dos presos poderem estar trabalhando. Até mesmo porque tem uma questão aí já até mais de terapia, de coisas assim, de trabalhar com a natureza, tal, que isso também foi ajudando na socialização dos caras entre eles, etc. Então são várias as formas. Quando a gente era mais jovem, né, você lembrou aí da questão do telefone, né? As pessoas viviam do aluguel de linha telefônica. Porque não era só querer pagar 2 mil, 3 mil dólares por uma linha, era saber se tinha. Então tinha um mercado paralelo, né? Aí tinha pessoas que tinham famílias que tinham 4, 5 linhas telefônicas, alugavam isso para empresas, viviam de renda, de aluguel de linha telefônica. Era um negócio meio maluco, assim, era uma coisa meio bizarra. E quando a gente era mais jovem também, existiam associações de empresas de material esportivo com presídios, né? Que costurava bola, né? Tinha uma bola chamada drible antigamente, que chegou até a ser bola de campeonato brasileiro, paulista, essas coisas, que quem costurava eram os presos e tal. Voltando nessa questão eleitoral, quer dizer, o grande problema foi que, principalmente nas eleições de 2006, o debate ficou muito desequilibrado, muito desequilibrado. O PT demonizou de forma expressiva a lógica das privatizações e o candidato do PSDB não soube responder de uma maneira razoável em termos de estratégia de campanha. Eu não sei se vocês se lembram, se vocês têm memória dessa cena, mas o Lula, numa determinada ocasião de um debate, acusou o PSDB de privatizar tudo, de querer privatizar a Petrobras, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. E o Alckmin deu como resposta, o Alckmin era o candidato em 2006, ele apareceu com uma jaqueta cinza, dessas jaquetas de gente de meia idade, assim, tal, sei lá do que é aquilo, tal, repleta dos símbolos dessas empresas bordados, assim, costurados, aquelas coisas meio de boné, assim, que você costura, sabe, meio marreta. E essa foi a resposta dele. Não, eu amo as empresas nacionais. E apareceu com a jaqueta. Isso foi ridicularizado, inclusive, ficou muito ruim para a campanha do PSDB. E a partir desse instante criou-se esse monstro, né, que volta a cada campanha, que muito provavelmente é um monstro que tende a arrefecer. Primeiro porque o debate, de certa forma, amadurece. Segundo porque o governo atual promove esse tipo de situação. O PSDB pode ser que tente explorar essa promoção, dizendo, mas lá atrás vocês não disseram tal. Mas eu acho que vai haver uma tendência a um certo equilíbrio, do tipo, tudo bem, bicho, fez, agora tá feito, e agora vai rolar, e tá melhor tal. Faltou ali em 2006 a gente encerrar o debate. Bastava que o sujeito tirasse, ao invés de aparecer com aquela jaqueta estranha, tirasse um celular do bolso e dissesse, então vamos fazer o seguinte, quem tem isso aqui, vota em mim, quem não tem, vota em você. Você já teria resolvido esse problema, porque muito provavelmente não teria. Quem não pagou pela linha, você pagava pela linha, você entrava numa fila das operadoras de celular no Brasil para pagar por linha, pagava por tudo, tal, não sei o quê. A gente comentava em ritmo de sonho. A gente falava assim, putz, fui para os Estados Unidos lá, você chega no aeroporto, compra uma linha, ganha um aparelho, fala 15 dias, devolve no fim da viagem. O que de fato acontecia, né? E a gente ficava sonhando com isso. Hoje em dia, você ganha aparelho do operador, já faz muitos anos no Brasil e tal. Então tem essa questão agora. Eu acho que em termos de debate político, eu acho que ainda aparece em 2014, mas eu tenho para mim que isso vai começar a arrefecer. O problema é que os caras roda pesquisa e faz discurso em cima de pesquisa. O problema de fazer discurso em cima de pesquisa, cara, é que a sociedade é dinâmica o suficiente para mudar de ideia. Mas um partido, quando muda de ideia de acordo com a dinâmica da sociedade, ele é apelidado carinhosamente de biruta de aeroporto, né? E aí ele muda o discurso de acordo com a mudança do vento. E isso vai descredenciando um pouco a forma de o debate acontecer.